paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prazer imenso ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu quero conversar com você hoje a respeito de uma palavra poderosa. E eu quero que você fique até o final, se você puder, desse vídeo, porque vai ser forte o que eu tenho para falar hoje aqui. Mas lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilhe. Ajuda a gente a levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra? Livro de Mateus, no capítulo de número 27 e versículo de número 22. Olha o que diz a palavra. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Eu vou refrisar de novo. Disse-lhe Pilatos, o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Meu amigo, eu quero conversar um pouco com você hoje a respeito desta palavra aqui que nós lemos, esse versículo que nós lemos. Eu quero destacar a palavra cruz, seja crucificado. Eu quero falar sobre cruz. Mas hoje eu quero falar algo que talvez você nunca ouviu falar. Eu quero falar hoje a respeito para onde a cruz tem te levado. Exatamente isso, para onde a cruz tem te levado. Amigo, é muito importante saber isso, porque falar em cruz, todos, ou quase toda, a maioria da população da Terra fala sobre cruz. E quando alguém não carrega uma cruz no braço, no pescoço, no bolso, na mão, seja lá feito como tatuagem ou como um pingente, mas ou fala, pronuncia a palavra cruz, ou faz o sinal da cruz, a cruz é algo comum. Mas para onde é que a cruz tem levado você? É sobre isso que eu quero tratar nesta noite, ou nesta manhã, nesta tarde, o horário que você está me ouvindo. Cruz. Quando as pessoas veem a cruz com alguém pendurado, faz o sinal da cruz, como eu já disse, o que representa? O que você pensa? Ou o que as pessoas pensam? Quando olhamos para a história, para livros, ou até mesmo para filmes relatando sobre a cruz, principalmente a cruz de Cristo, que é o que nós mais falamos, eu vou falar, é sobre ela que eu quero falar hoje, o que nós sentimos, ou para onde ela nos leva? A primeira impressão que nós temos, a primeira visão que nós temos, o primeiro sentimento que nós temos é esse: olha, é o meu Cristo, né? A cruz ali, alguém pendurado na cruz, é o meu Cristo. Quando alguém olha para a cruz e vê alguém pendurado nela, a primeira coisa que pensa, se não é o meu Cristo, ela fala, quanto sofrimento a pessoa está passando ali. Se não é isso, que agonia. Ver alguém pendurado na cruz, que agonia isso não traz. Que morte lenta. Olha, quando vê alguém pendurado na cruz, exatamente isso que nós pensamos a respeito de sofrimento. Ou então, quando vemos a cruz vazia, até mesmo dizendo, olha, nem a morte pôde segurar ele. Por quê? Porque ele ressuscitou. O nosso Cristo é forte, porque ele ressuscitou dos mortos. A cruz não pôde prendê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ele deixou o túmulo vazio. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, para onde a cruz tem levado você? Você já parou para analisar para onde ela tem te levado? Para onde você está indo com a cruz? Qual visão você está tendo? Qual é o futuro que a cruz está dando para você? Porque quando olhamos para a cruz com uma visão legalzinha e logo observamos, entendemos que ela tem que levar a gente para algum lugar. Se ela leva você a ver apenas o sofrimento dos outros, a sua visão está errada. Não está tão ampla a sua visão, porque a cruz apenas não mostra o sofrimento dos outros. Não é só o sofrimento de Cristo. Não é só o sofrimento dos dois ladrões que estão ali. Não, a cruz não pode apenas mostrar isso. A cruz tem que mostrar a sua dor. A sua dor. Por que a minha dor? Porque no lugar de Cristo, quem era que ia morrer ali?
No lugar de Cristo não era Barrabás, e logo, se o salário do pecado é a morte, todos nós era digno de morte. Cristo não tinha nenhum pecado. E quando olhamos para a cruz e vemos ele pendurado, sentimos a dor dele? Ou só vemos a dor dele? Será que nós temos olhado para a dor que nós ia passar se nós estivéssemos ali? Porque a cruz tem que mostrar isso para a gente. O ladrão que está do lado de Jesus da cruz, ele sente isso. Um deles disse: desce da cruz, deixa esse sofrimento, o Senhor não é o Cristo, o Rei dos judeus, desce daí, salva a ti mesmo e depois salva nós. Em primeiro lugar, para de sofrer. E depois ele apresenta: salva nós. Por quê? Porque a cruz mostra a minha dor também. O moço estava sofrendo também. Ei, meu irmão, a cruz tem que mostrar isso para nós. Se você, quando olha para a cruz, só vê o sofrimento daqueles que, igual você, merece estar sofrendo, e essa visão também está meio que obscura para você. Por quê? Porque quando o ladrão da cruz está ali, sabe o que ele vê? Sabe o que ele vê na cruz do lado? Ele vê alguém chamado Rei dos Judeus, Senhor dos Senhores. Ele não está falando de reis, ele está falando de um rei. O rei estava ali, pendurado na cruz. Ele não vê apenas o Jesus, ele vê o Cristo dentro de Jesus. E ele diz: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Quando nós olhamos para a cruz, não devemos apenas ver pessoas que igual nós podem sofrer, que igual nós podem passar pela situação que estamos passando, que nem os ladrões estavam passando ali. Quando olhamos para a cruz, temos que ver algo mais além. Temos que ver alguém que estava ali com todo o poder, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tinha uma eternidade para dar para as pessoas. Quando olhamos para a cruz, e se ela apenas mostra algo ruim para o futuro, ou algo ruim para aquele momento, a sua visão está aqui meio fechada. Você sabe por quê? Porque a cruz aponta para algo ruim, para um futuro e para uma eternidade. O ladrão que está na cruz ali, ele não obteve salvação. Um deles não obteve salvação. Um deles foi interrompido quando o da direita diz: olha, fica quieto. Estamos aqui porque merecemos, mas esse nada merece. E quando ele fica quieto, está logo dado a sentença. Porque dali em diante ele não fala mais nada. Ele fica em silêncio, ele morre naquela cruz, na morte física. E o ruim está por vir ainda naquela morte física dele. Porque a alma dele, o espírito dele, é lançado ao inferno. Quando olhamos para a cruz, vemos algo além, vemos uma eternidade ruim. Aí eu faço uma pergunta para você. Você vai perder a oportunidade que você está tendo de olhar para a cruz e encontrar o Cristo? Você vai perder a oportunidade que você está tendo de olhar para a cruz e encontrar alguém que pode mudar a sua história? Ou você vai abraçar essa oportunidade? Se a cruz mostra apenas pessoas que, como você, merece a morte, a visão ainda não está clara. O ladrão na cruz, ele viu Cristo, alguém que poderia mudar a sua história. Mas quando você olha para a cruz e vê ela vazia, para onde é que ela te leva? Qual é a tua visão acerca disso? Se a tua resposta é liberdade, você não tem uma visão muito clara, muito significativa. Por quê, pastor? Jesus morreu na cruz e me deu liberdade. A sua visão não está muito legal. Embora a Bíblia diz para nós: conhecereis a verdade vos libertará. João, no capítulo 14, versículo de número 6, diz que Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas quando eu olho para a cruz, eu não posso apenas ver uma liberdade. Por que não? Porque a liberdade é o direito de eu fazer aquilo que eu bem quero, certo? A liberdade é o direito de eu ir para onde eu quiser. Mas logo o apóstolo Paulo vai dizer: eu, prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque a liberdade que eu tenho, eu me faço prisioneiro a Cristo.
Quando eu olho para a cruz, eu tenho que se tornar prisioneiro de Cristo. Não apenas adquirir uma liberdade, a liberdade que Ele deu para nós é a liberdade de escolha, para você escolher, desejar fazer as suas decisões. Você tem todo o direito, mas qual a decisão que você tem tomado quando você olha para a cruz? Quando você olha para a cruz, qual a decisão você tem tomado? Sou livre, eu posso fazer o que eu bem quiser, mas o que você tem feito da tua liberdade? Que o Senhor tem me proporcionado. O apóstolo Paulo disse, a liberdade que Ele me proporcionou, eu me tornei prisioneiro dele. Como assim? Prisioneiro de orelha furada. Como assim prisioneiro de orelha furada? Entenda isso. Era a lei para os judeus, que o próprio Deus deixou. Quando alguém se tornava escravo por um determinado período, até ele alcançar a sua liberdade, quando vencia-se o prazo do prazo que ele foi vendido como escravo, que ele pagou, e agora ele conquista a sua liberdade, ele tinha dois direitos. Qual que era o direito dele? Abraçar a sua liberdade e sair daquela casa e nunca mais voltar. Abraçar a sua liberdade e fugir e ir para outro lugar. Ou ele dizer para o seu Senhor, eu quero ficar contigo. Eu quero ficar contigo na tua casa. Então o Senhor lhe diria, você quer ficar mesmo? Ele diria, quero ficar. Então tem que ter uma prova. Vamos diante de testemunhas, diante das autoridades. E tem que furar a orelha, porque quando se furava a orelha, as pessoas olhavam e diziam, ele é escravo, mas não é escravo porque não quer, ele é escravo porque ele quer, de bom grado, de boa vontade, ele quer servir o seu Senhor, ele ama tanto o seu Senhor, ele ama tanto a casa onde ele está, ele ama tanto, a convivência que ele teve foi muito boa, que ele não quer sair daquele lugar, ele quer permanecer naquele lugar. É assim que temos que fazer, quando olhamos para a cruz, abraçar a nossa liberdade e fazer da nossa liberdade prisioneiros a Cristo, e dizer, Cristo, eu estou aqui não porque sou obrigado, Cristo, eu não vou para a igreja porque eu sou obrigado, Cristo, eu não oro porque eu sou obrigado, eu não jejuo porque eu sou obrigado, eu não leio a Bíblia porque eu sou obrigado, eu faço isso de bom grado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu me fiz prisioneiro de Cristo. Oh, meu irmão, essa passagem, ou esta palavra sobre cruz é muito forte. Se a cruz vazia não significa nada para você, a sua visão não está totalmente clara. Porque a cruz vazia aponta para um rei. A cruz vazia aponta para um rei que está vivo. A cruz vazia aponta para um paraíso. Provou isso o ladrão da cruz, lá no direito, quando olha para Jesus e diz, lembra de mim, ó rei, quando entrares no teu paraíso. E a cruz, ou melhor, aquele que estava pendurado na cruz, que logo ia deixar ela, disse, hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. A cruz vazia aponta para uma eternidade com Deus. A cruz vazia aponta para uma eternidade em nenhum paraíso. A cruz vazia aponta a aprovação de tudo aquilo que você está sofrendo aqui e agora, porque tem algo melhor te esperando. A cruz vazia aponta que vale a pena você permanecer fiel. A cruz vazia aponta que vale a pena você passar por esse sofrimento, mas não negar a fé. A cruz vazia aponta que vale a pena você permanecer em oração. A cruz vazia aponta para um lugar onde os olhos não viu, ainda os ouvidos não ouviram, ainda não chegou ao coração do humano, dos seres humanos, um lugar inefável, um lugar sensacional, como não tem explicação. Jesus está preparando isso
para você melhor. Está preparado este lugar para você, meu amigo. A cruz vazia aponta para isso. Meu irmão, sem cruz não há perdão dos pecados. Meu irmão, sem cruz não há uma nova chance. Sem cruz não há liberdade. Sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não há um único rei. Sem cruz não há paraíso. Sem cruz não há liberdade alguma. Porque disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Você está afim de ter uma nova visão sobre a cruz e abraçar essa palavra que eu estou dizendo para você? A palavra da cruz, a palavra de Cristo, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que capacita o homem, a palavra que levanta o homem. Você está afim de abraçar isso? Quanto tempo você vai esperar para entregar sua vida a Cristo? Pode ser hoje a sua oportunidade. Pode ser agora a sua oportunidade. Você não quer fazer isso? Você não quer fazer isso agora? O budismo, ou o pai do Buda, da religião budista, quando ele está morrendo, uma das suas últimas palavras é: eu estou em busca da verdade. Jesus Cristo lhe disse: eu sou a verdade. E ele continua: e a vida. Você não está afim de aceitar ele como único e suficiente Salvador? Toma a sua cruz e siga Cristo. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você puder, em qualquer lugar que você estiver, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero orar por você agora. Pai, em tua presença eu estou. Eu quero apresentar este homem e eu quero apresentar esta mulher, que agora está vendo a cruz como nunca outra hora viu. Senhor, que está sentindo aí um peso ou a dor que era para ele ter sentido, mas ele não sentiu, porque o Senhor tomou sobre si todas as dores. Mas ele está vendo a cruz e não está só apenas olhando para a dor e o sofrimento dos outros. Ele está olhando para a sua dor também. E ele está dizendo: era para mim isso, mas Cristo fez isso por mim. E quando ele está olhando para a cruz agora, a visão dele não é ver alguém pendurado, mas ver a cruz vazia. Porque a cruz vazia está apontando para um paraíso. Está apontando para um único rei. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa pessoa junto comigo está dizendo: Senhor, eu quero herdar esse paraíso. Por isso, se ele está fazendo a confissão agora, te aceitando como um único e suficiente Salvador, ou reconciliando contigo, abrace ele, abrace ela, e escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, para que em breve, um futuro próximo, podemos nos encontrar nos céus. É o que eu lhe peço, e assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu aguardo você na próxima segunda-feira, às 8h45 da manhã. Você não pode perder, porque temos uma palavra de vida e esperança para você.